Olá, turma, tudo bem com vocês? Professor Altino Lima mais uma vez, para a segunda aula da semana. Tudo bem com vocês mais uma vez? Sou professor de ciências, né, como vocês sabem, do Fundamental 2, e estou aqui para falar da continuidade do assunto de física ondulatória que está dentro do livro de ciência de vocês. Na primeira aula, né, a gente conversou e finalizamos com uma atividade, e agora a gente vai dar sequência no assunto e vamos falar dos elementos e propriedades das ondas. Só subir aqui um pouco para ficar mais fácil para a gente entender. Então, olha só, turma. Em geral, representa-se uma onda transversal como uma sucessão de pulsos ou uma sequência de perturbações, porque a gente falou na última aula que pulso são perturbações causadas por algum material, né, que ao cair na superfície da água produzem esses pulsos, né, ou essas perturbações. O que permite identificar seus principais elementos. Então, o pulso da onda, ele tem alguns elementos característicos. E o primeiro deles é a crista da onda. Eu vou subir um pouquinho aqui para ficar mais visível, né? Que vocês possam ver melhor. Crista da onda é a parte mais alta de uma onda, e o vale, que é a parte mais baixa da onda, tá? A parte mais alta de uma onda é chamada de crista, como eu acabei de falar para vocês. E a parte mais baixa, situada entre duas cristas, é o vale. Então aqui eu tenho uma crista da onda, e aqui eu já tenho uma outra onda se formando, e entre essas ondas, entre essas duas cristas de onda, eu tenho o vale. O comprimento de onda que vocês estão vendo aqui, que é de uma onda para outra, é simbolizado pela letra lambda, uma letra grega, né? Lambda, que vocês estão vendo aqui o formatinho dela. Isso aqui é o comprimento de onda. O comprimento de onda vai de uma crista para outra. Ok? Tudo bem até aí? Tranquilo, pessoal? Então, o comprimento de onda é a distância entre dois pontos consecutivos da onda que apresentam as mesmas características. Por exemplo, eu coloquei para vocês duas cristas. E é simbolizado pela letra grega lambda, que vocês estão vendo aqui. Só para a gente passar, né, dar mais uma pincelada. Amplitude é a metade da distância vertical entre as cristas e o vale, simbolizado pela letra A. Então aqui está. Vamos supor que é a metade da crista com a metade do vale. Então a amplitude ela fica no meio entre a crista e o vale de uma onda. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Então deixa eu dar mais um... subir um pouco aqui. As ondas do mar permitem identificar os principais elementos de uma onda. Comprimento, eu mostrei para vocês. Comprimento de onda é de uma crista para outra, né? Amplitude é a metade de uma crista com a metade de um vale. É a amplitude de uma onda. E a crista, que é a parte mais alta da onda, e o vale, que é a parte mais baixa. As ondas também apresentam algumas propriedades que as diferenciam uma das outras, como a frequência. Eu gostaria muito, né, como eu falei na última aula, que vocês pegassem o marca-texto e marcassem essas partes. Claro, o livro todo é importante, todo o conteúdo é muito importante, mas é aquilo que eu disser para vocês, marquem, é que é muito mais importante ainda. Então, as ondas também apresentam algumas propriedades que a diferenciam uma das outras. Uma delas é a frequência de onda, que a gente vai entender o que é, o período dela, né? E a velocidade de propagação da onda. A gente vai iniciar falando da frequência de onda. A frequência, pessoal, turma, é o número de oscilações que uma onda completa
em determinado intervalo de tempo. Ou eu posso dizer para vocês que é um número de repetições que a onda dá em um determinado intervalo de tempo. Então, cada pulso de onda, um pulso, segundo pulso, então está se repetindo, né, algumas oscilações da onda. Então, a frequência é um número de oscilações que uma onda completa em determinado intervalo de tempo. Pode ser em segundo, minuto, hora para se completar uma oscilação de uma onda. E ela é simbolizada, a frequência ela é simbolizada pela letra F. Ok? Tranquilo até aí? Então, se eu for fazer um cálculo de frequência de onda, o resultado eu vou achar em Hertz, que é na unidade, que eu posso dizer que seja no Sistema Internacional de Unidades. Tá? Então, eu vou lá calcular a frequência de uma onda, o resultado dela vai ser em Hertz. Tudo bem até aí, pessoal? Note que os significados de frequência na ciência e no dia a dia são similares. Se você vai à escola de segunda a sexta, a frequência com que você vai é de 5 vezes por semana, pois o ato de você ir à escola se repete 5 vezes na unidade de tempo, que no caso aí é a semana. Assim, para qualquer situação, a frequência representa o número de oscilações. Eu posso, como eu coloquei para vocês, a frequência representa o número de repetições de uma onda, né? De um fenômeno qualquer, não pode ser só onda, mas qualquer outro fenômeno, em certa unidade de tempo. Então, aqui a frequência, o cálculo dela, eu gostaria que vocês, né, passassem um marca-texto aí nesse cálculozinho, porque quando eu for calcular uma frequência, eu vou calcular o número de repetições ou o número de oscilações dessa onda pelo determinado tempo que ela conclui para fazer um determinado pulso. Ok, pessoal? Tudo bem até aí? Então, para mim calcular a frequência, número de oscilações ou número de repetições e o tempo. Tá? O período de uma onda, a gente vai subir um pouquinho aqui para ficar melhor, é o intervalo de tempo necessário para a onda completar uma oscilação. Esse é o período. Também corresponde ao intervalo de tempo em que sua distância propagada equivale a um comprimento de onda. O período é simbolizado pela letra T, que no Sistema Internacional de Unidade, período é o segundo. Então, quando eu for descobrir, calcular o período de uma onda, né, letra T, T aqui não é de tempo, tá, pessoal? Para mim procurar o período, calcular o período de uma onda, eu vou pegar o tempo dela e vou calcular pelo número de oscilações ou pelo número de repetições que essa onda vai fazer em determinado tempo, ok? Se vocês prestarem bastante atenção, nós falamos de frequência e agora estamos falando de período. O período é o inverso da frequência e vice-versa. Ó, período, né? Vocês estão vendo aqui, tempo dividido pelo número de repetições, que nada mais é do que a frequência. Ou a frequência, né? A frequência aqui, que a gente viu aqui, ó, é o número de repetições dividido pelo tempo que essa onda vai determinar, o tempo que ela vai concluir para fazer um determinado pulso. Ok? Tranquilo, pessoal, até aí? Então, tempo e período são inversamente proporcionais, tá? Não tem muita diferença. O tempo, eu coloco aqui, o período, aliás, não é tempo, até eu já, né, me confundi com esse T. Esse T é o período, tá? Tempo dividido por frequência. E frequência, né, como nós colocamos aqui, a frequência é o número de repetições da onda dividido pelo tempo que ela vai fazer essas repetições, né? Esses pulsos. Deixa eu passar aqui para mais uma página, página 45. Pessoal, então vocês estão entendendo, tá?
Qualquer coisa, né, a gente vai estar conversando para tirar as dúvidas, ok? Velocidade de propagação da onda. Claro, evidentemente que a onda também, né, dependendo da situação onde ela esteja, a velocidade dela é diferente. Qualquer onda mecânica ou qualquer onda eletromagnética propaga-se com certa velocidade. Evidentemente, pessoal, que a onda eletromagnética, por ela se propagar no vácuo, a velocidade dela é muito maior. Vamos supor que o raio, né, uma suposição, que os raios de luz do Sol cheguem à Terra numa velocidade, né, eu não tenho ideia que seja 350 raios de luz, eu não sei dizer mais ou menos. Mas chega aqui na Terra em questão de 8 minutos, a velocidade média, porque não vai ter nenhum meio material para atrapalhar essa velocidade, ok? Então, qualquer onda mecânica ou eletromagnética propaga-se com certa velocidade. Isto é, percorre uma distância com determinada rapidez. Então, as ondas eletromagnéticas têm uma velocidade muito maior do que as próprias ondas sonoras, que dependem de um material para se propagar. A velocidade de propagação está diretamente relacionada às características do meio, né? De um meio, onde tiver um meio material, a velocidade é menor do que onde não tem nenhum meio material. Mas não depende da fonte que a produziu. No meu caso aqui, no caso da menina, que está, né, levando o braço para cima e para baixo, para fazer uma perturbação, que é um pulso, e depois vários pulsos se propagam ao redor da corda. Como ela se mantém constante em um meio material homogêneo, podemos calcular seu valor pela definição de velocidade média. Então, eu vou calcular uma onda, a velocidade média dela, pelo deslocamento da onda e pelo intervalo de tempo. Ok? No caso de onda, pelo pulso, né, a crista faz uma crista e automaticamente se levanta outro pulso, faz outra crista. Então, no caso da velocidade da onda aqui, eu posso dizer que a onda é o comprimento dela dividido pelo período, ok? Ou a velocidade é igual comprimento de onda vezes a frequência, porque o período e frequência, eles são praticamente iguais. Se uma onda se propaga por um intervalo de tempo igual a um período, intervalo de tempo de uma oscilação, que a gente conversou anteriormente, a distância que ela percorre será igual ao seu comprimento de onda, né? No caso aqui, lambda. Assim, podemos determinar a velocidade de uma onda usando a equação ao lado. Velocidade média, como eu disse para vocês, variação de espaço, no caso, o comprimento de onda, pelo tempo, né? Vocês estão vendo aqui que é o período. Tranquilo? Essa é a equação fundamental da ondulatória, a qual é válida para qualquer tipo de onda, seja ela uma onda mecânica ou uma onda eletromagnética. Então, falou em velocidade média das ondas, eu vou usar a variação de espaço com a variação de tempo, ou seja, o comprimento dela, né? O comprimento da onda é de uma crista para outra, e o período que ela faz, né, durante o tempo que ela se propaga no pulso. Aqui tem uns exercícios. A gente vai, nesse exato momento, a gente vai fazer esse exercício aqui. E os outros exercícios das outras páginas, vocês vão fazer aí na casinha de vocês, tranquilo. E depois, quando for para a gente tirar as dúvidas, nós vamos tirar. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. As classificações das ondas nos ajudam a perceber as semelhanças e as diferenças existentes entre elas. Uma forma muito prática, gente, meus queridos alunos, da gente aprender na prática, né? Fazendo exercícios. Então não deixe de fazer os exercícios de vocês, porque vocês deixando de fazer os exercícios, vocês estão deixando de aprender, ok? Ao compreender essas classificações, passamos a entender melhor o que são as ondas, quais são as suas principais propriedades
e como elas são formadas. Complete o quadro a seguir, que sistematiza as classificações das ondas e dê um exemplo para cada uma delas. Vocês se lembram logo de lá na última aula que nós falamos das ondas, né? Pela natureza das ondas, quais são as classificações pela natureza das ondas? Primeiro, né? Mecânica, não é isso? Mecânica. O que é? Vamos recapitular. O que são ondas mecânicas? Ah, professor, na prova eu gabaritei porque o senhor falou várias vezes que ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio material para se propagar, né? E aí o senhor ainda deu um exemplo, professor, ondas sonoras, o som, né? Então aqui, ó, pela natureza das ondas, elas são classificadas em mecânicas, né? Um exemplo delas é as ondas sonoras e eletromagnéticas. Professor, o senhor também falou várias vezes para nós que ondas eletromagnéticas são ondas que se propagam no vácuo, né? Mas também se propagam em meio material, mas não precisam se propagar, né, no meio material. Elas não dependem desse meio material. Elas se propagam no vácuo, elas se propagam em meio material, mas elas não dependem. Um exemplo, professor, ondas luminosas, o raio do sol, né? Ondas luminosas. Aí a gente vai também classificar as ondas, a categoria dela, pela direção de vibração das ondas, que nós também comentamos, né? Então, qual é a primeira direção de vibração? Transversal, correto? Transversal. E aí eu tenho um exemplo também que eu posso colocar, ondas luminosas, correto? Ondas luminosas. Então, recapitulando, pela natureza das ondas mecânicas e eletromagnéticas, exemplo de mecânicas, ondas sonoras, exemplo de eletromagnéticas, ondas luminosas, pela direção de vibração da onda transversal, né? E um exemplo, ondas luminosas. Pela direção de vibração também, pessoal, longitudinal. Nós conversamos na primeira aula. Longitudinal. Quem são elas? Qual exemplo de uma onda longitudinal? Ondas sonoras. Ondas sonoras são aquelas que precisam, né, de um meio material. É uma onda mecânica. Ok? E pela direção de propagação, nós já temos de início a unidimensional. A unidimensional a gente comentou lá no capítulo anterior. Ondas em uma corda naval. Coloquem esse exemplo. Ondas em uma corda naval. Aquele rapaz, né, fazendo aquela perturbação de onda, onde a onda vai só em uma pequena direção, uma só direção para frente, né? Então, unidimensional, onda de uma corda naval. Depois vem qual onda aqui? Se é uni, vem a bidimensional, né? Direção de propagação bidimensional. Eu posso falar a bidimensional, ondas de um lago. Ondas em um lago, coloquem aí, ok? Para ficar bem mais tranquilo para vocês. E a terceira direção de propagação da onda é a tridimensional, né? Tridimensional eu posso citar as ondas sonoras. Tranquilo até aí, pessoal? Tudo bem? Deu para entender? Então vamos seguir. A gente vai passar aqui mais uma página. Marquem sempre aquilo que chama mais a atenção de vocês. Eu sei que o livro, o conteúdo é muito brilhante, né? É rico em conteúdo, mas a gente sempre tem aquelas confirmações, aquelas coisas que a gente gosta mais, que chama mais atenção, né? Então é necessário que vocês marquem aquilo que chama mais atenção, que vocês observam, né? Ondas do mar, vamos lá. Uma discussão comum sobre os conceitos de ondulatória refere-se ao movimento de surfistas em ondas do mar. A questão que resume essa discussão é se as ondas não transportam matéria.
mas somente energia, como é que a onda do mar conduz um surfista? Basicamente, pessoal, quando o surfista é conduzido pela onda, fisicamente falando, né, pela física, ela já não tem mais as características de uma onda, tá? Pois está transportando matéria e a gente sabe que ondas não transportam matéria, somente energia. Note que o surfista, ao se deslocar lateralmente na onda, busca estar sempre sobre uma mesma fase desse pulso. Porque se ele tivesse no meio de um pulso para outro, ele ia só ser levado verticalmente. Né? Então ele está ali se deslocando só numa fase, só num pulso. Isto é, sempre sobre um ponto da onda que está na iminência dessa onda quebrar. Nesse momento, além da velocidade de oscilação vertical, a água apresenta uma velocidade horizontal que impulsiona o surfista para frente. Então, vou mostrar para vocês essa imagem, bem interessante, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. À medida que a profundidade do mar se reduz, as ondas ficam mais altas, ó. Vocês estão vendo os pulsos de onda muito mais alto, a amplitude da onda muito mais alto, comprimento da onda já começa a aparecer melhor do que aqui, ó, onde o mar está mais profundo, né? Então, à medida que a profundidade do mar se reduz, as ondas ficam mais altas e elas vão ficando mais estreitas, o que faz com que se quebrem e transportem a matéria, né? Então, o surfista ele só vai ser transportado pela onda, que fisicamente falando não é mais onda, nessa região aqui, ó. Ok? À medida que a onda se aproxima da costa, a profundidade vai diminuindo gradativamente. Ok? Fazendo com que a velocidade de propagação da onda diminua, né? Aí, matematicamente falando, a gente vai usar essa formulazinha, velocidade sobre gravidade e altura. O H representa a profundidade do mar, né? Como vocês estão vendo. Conforme a onda vai chegando, né, mais próximo da costa, vai diminuindo a profundidade, vai aumentando o comprimento de onda, o comprimento nem tanto, mas a amplitude da onda aumenta. Que se vocês olharem aqui, aqui tem uma onda baixa, o comprimento dela é maior, mas conforme vai chegando na costa, a profundidade diminui, a velocidade aumenta, e isso faz com que o surfista aproveite já quase a quebra da onda, né? Que para a física já não é mais uma onda, né? O comprimento da onda diminui como consequência da redução da velocidade. E a gente usa essa fórmula, como eu falei para vocês. Velocidade da onda é o comprimento dela vezes a frequência. Tranquilo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu acho que tem alguma coisa bastante interessante aqui. A velocidade de propagação da onda diminui em decorrência do fenômeno da refração, pois estão ocorrendo mudanças na característica do meio de propagação. Nós vamos estudar isso aqui, tá? Sobre refração, para a gente entender melhor o que significa, ok? Mais posteriormente, nós vamos estudar esse assunto aqui e vai ficar bem claro na cabecinha de vocês. Tudo bem? Deixa eu ir aqui. A redução da velocidade e do comprimento da onda faz com que sua amplitude aumente. Foi o que eu comentei para vocês, né? Conforme a onda vai chegando na costa, né? Na praia, a profundidade vai diminuindo, a velocidade vai aumentando e com isso o comprimento da onda, a amplitude da onda aumenta mais. Para haver conservação da quantidade de movimento, aumentando assim a sua estabilidade. A quebra da onda ocorre por causa de uma diferença de velocidade entre a crista, que é a parte mais alta da onda, né? E a base, que é retardada pelo fundo, né? Que já fica mais, vamos dizer assim, vai diminuindo a profundidade.
Nesse momento, a onda perde suas características fundamentais. E se ela passa a transportar matéria, ela deixa de ser uma onda para a física, tá? Então, essa parte toda aqui, pessoal, vocês estão vendo aqui o nosso campeão surfista Gabriel Medina, essa parte toda aqui já é a quebra da onda. A onda já chegando na parte mais rasa do continente aqui na praia. Né? Com isso, há uma quebra. Então, essa quebra da onda tira a característica dela e faz com que ela possa carregar matéria, no caso aqui, o nosso surfista. Tranquilo? Vamos passar aqui. Eu gostaria de mostrar para vocês, e quero que vocês façam aí na casinha de vocês, tranquilos, né? Com a cabeça fria. Vocês façam esses exercícios. Anotem aí, marquem aí com marca-texto. Os exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem, tá? E depois a gente vai tirar as dúvidas, até porque eu não gosto de ver caderno dos meus queridos alunos em branco, né? Então a página aqui, essa página logo em sequência que a gente falou aí do Gabriel Medina, essa página 47, vocês vão fazer ela, tá? Assim que vocês estiverem vendo esse vídeo, vocês, quando terminar, vocês podem colocar a mão na massa e fazer esses exercícios. Então é a página 47, tranquilo? E a página 48, tá? Essas duas páginas vocês vão fazer aí na própria casa de vocês, entendeu? Entenderam? E para a próxima semana, que vai ser a primeira aula da próxima semana que vem, a gente vai falar, dar continuidade em ondulatória. Eu vou dar um espacinho de tempo para vocês pegarem um livro de atividades, que eu também quero que vocês façam alguns exercícios, tá? Enquanto eu vou aqui achar o livro de atividade de vocês, tá? Então vocês vão lá pegar o livro de atividade de vocês, livro de atividade do aluno, que eu vou dizer qual é a página que vocês vão fazer também. Nós estamos na aula 10, né? A segunda aula da semana. O livro de atividades é da página 19. Deixa eu aumentar aqui. Página 19. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para que vocês vejam o que é para fazer. E depois o professor vai estar à disposição para tirar todas as dúvidas, né, que vocês tiverem dúvidas. Eu acho que creio que, né, vocês são capazes de fazer todas as atividades, né? Então, com certeza tirarei dúvidas sim. É uma grande satisfação para mim fazer isso. Então, qual é a página que eu vou querer que vocês vejam? Página 19 a 20. Deixa eu colocar aqui. Página 19. Certo? Está aqui ela, para vocês verem. Página 19. Questão de 4, 19 e 20, né? Aqui tem a questão 4, a questão 5. Professor, é fácil? É fácil, né? Presta bastante atenção nas aulas e nas atividades que nós fizemos. Qualquer dúvida nós vamos tirar, tá bom? Então aqui tem página 19, página 20, eu vou colocar aqui para vocês, página 20. A página 20, continua na atividade 6, sinal de alternativa correta, olha que coisa maravilhosa. Aí um gráfico de comprimento de onda, aquilo que a gente estudou. Aí vocês vão ver amplitude, frequência, período, velocidade, coisas. Essa questão 8 aqui, a gente vai falar que é sobre acústica. A gente ainda não falou, tá? Então essa questão 8, vocês podem até deixar ela para
próxima semana, quando a gente for falar de acústica, tá? Que é essa questão aqui, ok? Tá bom? E o demais é isso. Mais uma vez eu quero agradecer a vocês pela paciência, né? Por vocês deixarem eu entrar na casa de vocês e levar para vocês o melhor da física através do livro de ciências de vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, gente. Um abraço.